Bom dia, pessoal, aqui é o professor Roberto, mais uma aula de física, né? E nós vamos aqui corrigir os exercícios que eu passei anteriores, né? Vamos corrigir aqui do 4 até o 12, tá bom? Vamos para o exercício número 4, ele é mais simples, né? Ele fala o seguinte, ó, a figura ilustra os diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina térmica. Ele mostra aqui o processo, né? Os processos AB e DE são isométricos. EA e CD são adiabáticos. E o processo BC é isobárico. As quantidades de calor que a máquina recebe e cede estão indicadas no gráfico por setas. Sabendo que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, determine sua eficiência. Gente, dá para perceber aqui que ele recebe 20 joules, né? Tá a setinha aponta para dentro do gráfico, então ele recebe 20 joules. Ele recebe 4 joules aqui de quantidade de calor, né? Então 20 joules e 4 joules. Mas ele cede, ó, é retirado 12 joules da quantidade de calor aqui da nossa máquina térmica. Então, para isso, nós vamos fazer aqui algumas coisas. Ó. Vamos para o número 4, né? E vamos calcular aqui o que a gente pode fazer. Eu sei que a variação de energia interna do nosso ciclo ele é igual à quantidade de calor menos o nosso trabalho. A gente está cansado de ver essa fórmula, né? Essa fórmula aqui a gente já viu ela há muito tempo. Só que como é um processo cíclico, né? Eu sei aqui que essa variação de energia interna ela é o que? Ela é zero. Vai ficar zero igual. Quais são as quantidades de calor que nós recebemos lá no gráfico? Lembra que era 20, a gente recebeu 20 e 4 também, mas cedeu 12, então menos 12. Então nesse aqui que é a quantidade de calor, eu coloco o positivo que eu recebi e coloco o negativo que eu cedi, menos o trabalho realizado pela máquina, né? Obviamente eu vou passar esse trabalho negativo para lá, para ficar positivo, então vai ficar trabalho igual. Aí eu pego 20 mais 4, 24, menos 12, 12 joules. Então tá aqui 12 joules. É o trabalho realizado por aquela máquina, né? Então pronto, tá aqui. Agora, só que isso não é eficiência, ele pediu a eficiência dela. Nós sabemos que a eficiência da máquina é o trabalho dividido pela quantidade de calor recebido, né? Então, ou seja, a nossa eficiência vai ser o trabalho, que é 12, dividido por a quantidade de calor recebido, que é quanto? 24, tá? Que é 20 mais 4. Então, obviamente, que eu vou ter aqui 12 por 24 dá 0,5, né? Então, nosso rendimento é 0,5. Passando isso aqui para porcentagem, multiplicando por 100, nós vamos ter aí um rendimento de 50%. Ou seja, se você pegar lá o material, ó, a resposta correta é a letra D de dado, ok? Nós vamos passar agora para a questão de número 5. É também uma questão bem tranquila, tá, gente? É só usar aquelas fórmulas lá que a gente tinha visto nas aulas anteriores, tá? Número 5 fala o seguinte, ó, um motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot, recebendo 2.000 joules da fonte quente a cada ciclo, sendo 300 Kelvin a temperatura da fonte fria e 600 a temperatura da fonte quente. Pergunta-se, letra A, qual o máximo rendimento possível para a máquina? Então vamos calcular isso aqui no número 5. Vou pegar aqui o número 5. Vamos calcular qual que é esse máximo rendimento, né? Nós sabemos que o rendimento no ciclo de Carnot é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, o nosso rendimento vai ser 1 menos. Da fonte fria, ele falou lá que é 300 Kelvin, né? E da fonte quente, 600 Kelvin. Então, eu posso falar que o nosso rendimento aqui vai ser 1 menos. Se eu simplificar aqui, ó, aqui, vai dar 3 sextos, né? Que é a mesma coisa que o meio, então vai dar 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5. Então, na letra A aqui, deixa eu pôr aqui, letra A. Na letra A aqui nós vamos ter 0,5 ou 50% de rendimento, tá? Colocando isso em percentual, é 50%. Agora vamos fazer as outras letras, né? Vou jogar aqui pro ladinho aqui. Aí, vamos para a letra B agora. Opa. Acho que aqui
Tá bom. Letra B. Na letra B, o que ele pergunta? Deixa eu ver lá na letra B. Qual é a quantidade de calor perdida para a fonte fria a cada ciclo, supondo que seja a máquina ideal de Carnot? Então vamos lá. Na letra B, nós vamos pegar aquela formulazinha. A formulazinha é o seguinte, ó. Vamos colocar em módulo aqui. Vamos pôr calor frio sobre calor quente. Tudo em módulo. É igual a temperatura fria sobre a temperatura quente. Então eu vou puxar isso aqui para cá, ó, para ficar certinho aqui. Vou puxar para cá. Então vai ficar assim, ó. A quantidade de calor frio, eu não sei. Sobre. Isso aqui está em módulo, tá, gente? Está em módulo. Sobre a quantidade de calor quente, ele forneceu lá, né? Nossa, gente, que horror. Aqui é 2000. Que é igual. Nossa, hoje eu tô apanhando aqui dessa mesinha. A temperatura fria é 300 e a temperatura quente é 600, né? Foi. Que é os Bs que nós usamos aqui na letra A. Então, beleza. O que nós vamos ter aqui, gente? Nós vamos ter aqui 1 meio, né? Se simplificar aqui, nós vamos ter 1 meio. 1 meio vezes 2000 vai dar 1000, né? Então, a quantidade de calor fria vai ser de 1000 joules. Que é a quantidade aí que ele está perguntando, né? Ele pergunta lá, ó. Qual a quantidade de calor perdida? Ou seja, a quantidade de calor que resfria, né? Então, tá aí. A quantidade de calor fria é de 1000 joules. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ver o que ele fala na letra C. Na letra C, ele fala o seguinte, ó. Nessa situação, qual é o trabalho realizado a cada ciclo? Lembra qual que é o nosso trabalho realizado? Ó, a quantidade de calor quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor fria. O que faz todo sentido, né? Preservando aqui a nossa quantidade, a nossa energia é o seguinte. Todas as vezes que o motor faz um ciclo, a quantidade de calor que ele recebe, que é a quantidade de calor quente, ela é convertida em trabalho e parte é resfriado, né? Então, vamos lá. A quantidade de calor quente é 2000. Nós já vimos aqui na letra B. Que é igual ao nosso trabalho, que é o que ele quer saber. Mais o calor frio a gente calcula na letra B, né? 1000. Aqui. Pronto. Então, o nosso trabalho é de 1000 joules, né? Que é 2000 menos 1000 dá 1000. Então, pronto. A número 5 também está respondida. Ok? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me perguntar no privado, tá bom? Vamos agora para a questão de número 6. Deixa eu pegar aqui no material. A 6 fala o seguinte, ó. Numa turbina, o valor de água é admitido a 800 Kelvin e é expulso a 400 Kelvin. Se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento, 80% do seu rendimento ideal ou limite, fornecendo-se 100 kJ de calor à turbina, ela poderá realizar um trabalho igual a quanto, né? Então aqui nós estamos falando do ciclo de Carnot, né? Vamos puxar aqui para baixo, para a gente fazer o número 6 aqui embaixo. Então, deixa eu ver aqui, questão número 6. Vamos lá. Eu sei que o rendimento do ciclo de Carnot, ele é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Esse é o nosso rendimento. Então, nosso rendimento é igual a 1 menos 400 sobre 800. Então, o nosso rendimento vai ser 1 menos 400 por 800 é 1 meio, né, que dá 0,5. Então, o nosso rendimento é de 0,5 ou 50%. Beleza, descobri aqui o nosso rendimento, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala. Só que ele fala que o rendimento real é de 80%, então é 0,8, né? Então o que nós vamos fazer então? Esse aqui é o rendimento de Carnot e nós queremos saber o rendimento real, né? Então vamos um pouquinho na frente, ó. O rendimento real vai ser 0,8, né? Que é 80% do rendimento de Carnot. Então vai ficar 0,8, que é 80%, vezes o rendimento que a gente calculou, que é de 50%, vezes 0,5, tá? Então, o nosso rendimento real
ele é então de 0,4. Ok. Então, isso quer dizer que o nosso rendimento real vai ser o trabalho dividido pela quantidade de calor quente, né? Então, eu vou ter o rendimento real é 0,4, o trabalho eu quero descobrir e o calor quente é 100 kJ. Então, multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que o meu trabalho vai ser de 40, né? 0,4 vezes 100 dá 40 kJ. Pronto, está aí respondido também a questão número 6, tá? Lembre-se que esse primeiro N que a gente fez aqui, esse primeiro rendimento que a gente fez aqui, é o rendimento de Carnot e depois a gente fez o rendimento real, tá? Então seria mais ou menos aí esse truque na questão número 6 para vocês conseguirem fazer a questão. Vamos para a questão de número 7, né? Aqui é só marcar certo ou errado. A gente vai analisar cada afirmativa e vamos julgar elas como sendo certo ou errado. A primeira questão fala o seguinte, ó. Se uma máquina térmica operando em ciclos retira 100 joules de calor de uma fonte quente, então ela pode produzir 100 joules de trabalho. Gente, essa alternativa ela é errada. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de desenho. Eu vou pôr aqui, ó. Essa aqui tá errada. Por quê? Uma máquina térmica, gente, operando em ciclos, ela sempre vai produzir um trabalho menor que a quantidade de calor que ela recebe. Por quê? Porque não existe nenhuma máquina que tenha 100% de rendimento, tá? Ela não consegue realizar 100% de rendimento. Toda máquina térmica, ela gera calor, no caso de gerar calor, ela esquenta, ela dissipa energia em forma de temperatura, ela gera som, ela faz barulho, né? Então ela também dissipa energia. É muito difícil a máquina térmica ter rendimentos muito altos, mas 100% é impossível, tá? Vamos ver aqui então a segunda alternativa. Uma máquina térmica que opere em um ciclo de Carnot tem rendimento de 100%, eu acabei de falar, né? Uma máquina que opera no ciclo de Carnot, ela tem um rendimento máximo de 100%, que é uma situação hipotética, né? Que é a segunda lei da termodinâmica, mas ela não consegue, na parte real, né? Produzir esse 100%. Até se você analisar aqui a fórmula, ó, aqui a nossa fórmula aqui, ó. Nossa fórmula de Carnot. O rendimento é 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Então isso aqui nunca vai dar 100%, né? A não ser que ele zere a temperatura fria, mas aí não tem como fazer isso, tá? Então acho que seria mais ou menos isso aí. Então a segunda ela é errada, né? Uma máquina térmica que opera no ciclo de Carnot tem um rendimento menor que 100%, sempre, tá? Sempre, então essa aqui tá errada. A terceira, vamos ver a nossa terceira afirmativa. O rendimento de uma máquina térmica cíclica será máximo quando ela operar em um ciclo de Carnot. Sim, correto. Essa aqui tá certa. Vou marcar o C de correto, tá? A quarta. Para atingir o zero absoluto, basta uma fonte fria potente. Gente, essa questão número 4 ela está incorreta. Por quê? Porque é impossível atingir o zero absoluto. Isso infringe a segunda lei da termodinâmica. Até porque é o seguinte, ó, só para vocês entenderem. Como é que os físicos conseguem refrigerar? Como é que os físicos conseguem refrigerar alguma coisa? É a partir do processo de retirada de calor. Então vamos supor, você tem aqui 10 joules de calor, de quantidade de calor. Eu vou lá, retiro pela metade, fica 5. Aí eu retiro, fica 2,5. Aí eu retiro, fica 1,25. Aí eu retiro, né? Eu vou retirando. Sempre vai ser 0,0 alguma coisa. Ou seja, é impossível você chegar no zero absoluto por isso. Pelo fato de que quando você tira... como é que você resfria alguma coisa? É retirando calor. Então como é que você retira calor? Né? Então você vai te retirando, mas nunca vai zerar. Porque, por exemplo, está lá em 0,0002 joules de calor. Vou retirar mais. Então fica 0,0001. Entendeu? Então assim, é impossível atingir o zero absoluto pela segunda lei da termodinâmica. Então a afirmativa quarta ela é errada. Tá? Então pensa assim, pela segunda lei da termodinâmica é impossível atingir o zero absoluto. Tá? Vamos para a questão de número 5. Fala que a primeira lei da termodinâmica é uma aplicação da lei de conservação de energia. Essa aqui está correta.
Deixa eu marcar aqui um Czinho. Essa está correta, a questão número 5, né? A termodinâmica, gente, é uma aplicação da lei de conservação, né? Não se cria calor, não se perde calor. Isso aí é fato, tá? Aí vamos para a questão de número 6, que fala o seguinte, ó. A primeira lei da termodinâmica afirma que é impossível para uma máquina térmica funcionando em ciclos transformar todo o calor recebido em calor em trabalho mecânico, né? Gente, essa não é a primeira. Essa questão número 6 é a termodinâmica que afirma que é impossível para uma máquina funcionando em ciclos transformar o calor recebido em trabalho mecânico, tá? Então, ou seja, a termodinâmica afirma que é impossível transformar todo o calor em trabalho mecânico. Então, eu vou colocar isso como correta, tá? No gabarito aqui, eu tô vendo aqui, tá errado, tá? Tá colocando incorreta a sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá colocado como errada, mas essa aqui tá certa, tá? Questão número 7. Questão número 7 falou o seguinte, ó. A segunda lei termodinâmica afirma que numa transformação gasosa é impossível transformar todo o calor recebido em trabalho mecânico. A termodinâmica afirma que em uma transformação gasosa cíclica é impossível transformar todo o calor recebido em trabalho mecânico. Em uma transformação gasosa não cíclica é possível. Então, nesse caso aqui, ela está errada, tá? Vamos marcar aqui E de errado. Porque em uma transformação cíclica, não cíclica, ela é possível sim, tá? Ela só é impossível numa transformação cíclica, tá? Vamos aqui para a oitava questão, né? Oitava. Fala o seguinte, ó. A segunda lei termodinâmica afirma que é impossível para uma máquina funcionando em ciclos transformar todo o calor recebido em trabalho. Essa aqui está correta. Então, vou marcar um C de correto, né? Essa aqui não tem discussão. Essa aqui já é a segunda lei da termodinâmica. E nós temos a 9, que fala o seguinte, ó, a segunda lei da termodinâmica nos garante que é possível criar uma máquina térmica que funcione em ciclos entre 0 e 100 graus e que ela tenha 100% de rendimento. Gente, como eu falei para vocês, não existe máquinas que tenham 100% de rendimento. Então, essa aqui é errada, tá? Certo, gente? Então, acho que é isso aí. Deixa eu só conferir aqui. Errado, errado, certo. Errado, certo. Deixa eu ver essa aqui, a questão número 6, que a gente divergiu do gabarito, né? Deixa eu ver aqui a 6. A 6 fala o seguinte, ó. A termodinâmica que afirma que é impossível para uma máquina funcionando em ciclos transformar todo o calor recebido em trabalho mecânico. Realmente essa aqui tá errada no gabarito, tá, gente? Eu acho. Qualquer coisa a gente vê disso aqui depois, tá? Então a questão número 7 está resolvida. Vamos para a questão de número 8, tá? A questão de número 8 é uma questão mais interpretativa. É uma questão que não exige cálculos, né? É só a gente relembrar de uma fórmula, mas é coisa simples. Que fala o seguinte, ó. Duas máquinas térmicas ideais, 1 e 2, têm seus ciclos termodinâmicos representados no diagrama pressão por volume, no qual estão representadas duas transformações isotérmicas, temperatura maior e temperatura menor, e 4 transformações adiabáticas. O ciclo ABCDA refere-se a uma máquina 1 e o ciclo EFGHE a máquina 2. Então tá aqui. Deixa eu tirar isso aqui para vocês verem um ponteirinho. Pronto, aí. Aqui, ó, é a máquina 1. E aqui nós temos a máquina 2, tá? Esse T é a temperatura maior e esse T aqui de baixo é a temperatura menor, tá? Então veja bem, gente, sobre essas máquinas é correto afirmar que a cada ciclo realizado, letra A, o rendimento máximo possível da máquina 1 é maior do que da máquina 2. Gente, a letra A e a letra E, que falam que o rendimento da máquina 2 é maior que máquina 1, ou máquina 1 é maior que máquina 2, pensa no seguinte, ó. Você tá vendo essa linha pontilhada aqui? Então eles têm a mesma temperatura, tá vendo? Tanto a temperatura maior quanto a temperatura menor para as duas máquinas é a mesma, porque tem em cima da mesma linha pontilhada, ó, tá vendo? Que aqui é pressão por volume, aqui não mostra temperatura. Mas essa linha pontilhada aqui está mostrando temperatura. Então quer dizer que os pontos D, C, H e G têm a mesma temperatura. E os pontos A, B, E e F também têm as mesmas temperaturas. Então se eles têm as mesmas temperaturas, não tem como ter um rendimento maior. Lembra da formulazinha de
de rendimento. Deixa eu pegar aqui Ai, gente, cadê? Deixa eu pegar aqui o pincel para mostrar para vocês aqui, desenho. Aí. Ó, vou fazer o seguinte, ó, só para vocês entenderem. Lembra lá da formulazinha do rendimento? O rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria sobre a temperatura quente. Imagina o seguinte, gente, olha só. Se você tem aqui, ó, no ponto A, no ponto B, no ponto E e no ponto C, as mesmas temperaturas máximas, e você tiver aqui no ponto D, no ponto C, no ponto H e no ponto G as mesmas temperaturas mínimas, ou seja, vai ser a mesma temperatura da fonte fria e a mesma temperatura da fonte quente. Então, ou seja, o rendimento vai ser o mesmo nesses casos, tá? Então a letra A e a letra E está descartada. Então descarta a letra A e descarta a letra E. Vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte: a variação de energia interna sofrida pelo gás na máquina 1 é maior do que na máquina 2. Gente, observa. Aqui, ó, lá no A, pega de A, vai para B, vai para C e volta para A. Esse é um processo cíclico, tá? A variação de energia interna sofrida por um gás em um ciclo, ele é nulo. Então a letra B está descartada. A letra C fala: a variação de energia interna sofrida pelo gás na máquina 1 é menor, também é zero. Ou seja, tanto na máquina 1 quanto na máquina 2, nós temos a variação de energia interna zero. É um processo cíclico, nós já falamos sobre isso, tá? Então é zero, tá? E sobrou só a letra D, né, por eliminação, que fala o seguinte, ó: nenhuma delas transforma integralmente calor em trabalho. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Então essa é a alternativa correta. Tudo bem? Essa é a questão número 8. Vamos agora para a questão de número 9. Vamos tentar entender aqui a questão número 9. Ela fala o seguinte: ó, a invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura representada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão que ocorre na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Então tá aqui um desenho esquemático de como funciona. Tem um compressor, né? Tem a parte aí onde você tem o ciclo, né, desse gás pelo refrigerador. No processo de transformação de energia envolvidos no processo da geladeira, o que nós vamos ter nesse caso? Ó? O calor flui de forma não espontânea. Gente, o calor ele sempre flui de forma espontânea do mais quente para o mais frio. E a geladeira não faz isso. A geladeira faz o contrário, né? Ela pega a fonte lá dentro dela que é fria e refrigera ela ainda mais. Então tira calor da onde já é mais frio que o meio exterior, né? Então, nesse caso, é um calor. Desculpe. É um calor não espontâneo da parte mais fria do congelador para a parte mais quente no exterior da geladeira. Então, é a letra B de bola. Lembrando que nesse caso aqui o calor está fluindo de forma não espontânea. Por quê? Qual é a forma espontânea? A forma espontânea é do mais quente para o mais frio. Ele está sendo forçado. Então, se está sendo forçado, é de forma não espontânea, tá? Então, essa foi bem tranquila, bem simples, né? Vamos ver aqui a questão de número 10. A questão número 10 fala o seguinte, ó: um compressor fornecendo 2.000 joules em trabalho para uma máquina refrigeradora, geladeira, retira 4.000 joules de fonte fria e transfere para a fonte quente 6.000 joules a cada ciclo. Qual é a eficiência dessa máquina? Gente, agora, um pouco embaixo, deixa eu ver como é que está aqui esse negócio. Um pouquinho na frente aqui. Um pouquinho na frente. O que acontece? Nesse caso, agora nós vamos usar a fórmula do refrigerador, né? Questão de número 10. Nós vamos usar agora a fórmula do refrigerador, que é a eficiência do refrigerador é igual ao calor frio dividido pelo trabalho. Nesse caso aqui ele está fornecendo um trabalho. Então eu vou ter que a minha eficiência vai ser 4.000 dividido por 2.000. Ou seja, a minha eficiência nesse caso vai dar 2, né? Ou seja, 200% de eficiência. Beleza? Então é de marcar X, número 10? Deixa eu ver aqui.
Não, não é de marcar X. Então, ótimo. É só responder. A eficiência, então, é de 200%. Tá bom? Gente, eu pedi para vocês não fazerem a 11, não foi? Acho que foi isso. Eu pedi para vocês fazerem a 11. Vamos para 12. A gente finaliza ali na questão número 13, tá? Vamos rapidinho ali na 12. Gente, então lá na questão número 12, ó. Um refrigerador de uso doméstico é uma máquina térmica invertida. O calor é retirado do congelador a temperatura de menos 23 graus Celsius, enquanto a temperatura do ambiente em que ele se encontra é de 27 graus Celsius. O coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot, operando em ciclos entre as temperaturas, ele quer saber qual é o nosso coeficiente de desempenho, né? Ou seja, ele quer saber o nosso rendimento. Então vamos lá. Essa aqui é a questão de número 12. Deixa eu passar um pouquinho na frente. 12. E vamos fazer isso aqui, gente. Nós sabemos que a eficiência, né, da máquina de refrigeração vai ser o contrário do ciclo de Carnot de máquina térmica. Vai ser assim, ó, temperatura fria sobre a temperatura quente menos a temperatura fria. Então a minha eficiência vai ser temperatura fria é 250 Kelvin, né? Sobre a temperatura quente é 300 Kelvin. É só pegar aqueles graus Celsius e adicionar para transformar para Kelvin, tá? Menos 250. Então o que eu vou ter aqui, então, que a minha eficiência vai ser de 250 dividido por 5, né? Por 50. Então vai ser aqui, ó, 250 dividido por 5, 25 dividido por 5, que vai dar 5. Então o nosso coeficiente aqui é 5. Deixa eu ver ali se nós temos na... Aqui temos, aqui, ó, letra E, 5, tá? Então essa é a questão de número 12, gente. E por último agora, nós vamos à questão de número 13 para a gente finalizar, tá? A questão número 13 fala o seguinte, ó, vamos lá. Um trocador de calor opera de forma que a temperatura da fonte fria é de menos 13 graus Celsius, que correspondem a 260 Kelvin, enquanto a fonte quente é de 27 graus Celsius, que corresponde a 300 Kelvin. Quais são as eficiências deste trocador se, letra A, ele estiver operando com um refrigerador de Carnot? Então, ele quer o ideal, né? Então, deixa eu tirar aqui, um pouquinho mais embaixo. Aqui, pronto. Então, questão de número 13. Na letra A, eu vou colocar que a eficiência do refrigerador vai ser a temperatura fria sobre a temperatura quente menos a temperatura fria. Certo? Então, eu vou dizer que a minha eficiência vai ser a temperatura fria é de 260 sobre a temperatura quente é 300 menos 260, né? Pronto. Então vai ficar assim, ó, 260 dividido por 40. Então eu vou ter aqui uma eficiência de 650%. 650% de eficiência. E na letra B ele pergunta o que, ó? Se ele estivesse operando como aquecedor térmico de Carnot. Então, do aquecedor é o seguinte, ó. Quando você quer saber do aquecedor, a eficiência do aquecedor vai ser sempre a do refrigerador mais 1, né? Então, ou seja, neste caso aqui, nós temos que a eficiência do aquecedor vai ser de... Aqui tem o 650%, então vai ser de 750%. Certo? Então tá aqui resolvidos a questão de número 13. Tá bom, gente? Pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu estarei disponibilizando para os senhores a resolução daquela lista de exercícios que eu passei quando eu estava no hospital, tá? Lembra que eu tirei eu escaneei uma listinha de exercícios e passei para vocês fazerem para mim? Então, eu vou disponibilizar no Classroom de vocês antes de entrar de férias para vocês conferirem as respostas, tá? Lembrando que eu preciso que vocês enviem todo isso que foi feito, tá? Preciso que vocês enviem para mim lá pelo Classroom. E gostaria de tranquilizá-los. A pesquisa orientada que eu passei para vocês fazerem,
ela é uma pesquisa que vocês vão ter tempo para fazer ela em agosto. Vocês não precisam utilizar as férias para fazer ela. Vocês podem fazer ela em agosto, tá? Então vocês tiram o julho de descanso. Quero desejar um bom descanso a todos. Essa é a nossa última aula antes do retorno das aulas em agosto. E vocês podem aí descansar tranquilos. Como a pesquisa orientada, vocês vão entregar ela a partir do dia 17. Então vocês podem descansar julho inteiro. E aí quando retornar as aulas em agosto, vocês começam a fazer, que vai dar tempo de entregar até o dia 17, tá? Gente, eu tentei colocar aí um assunto que seja... que tem a ver com o que a gente está vendo agora, que é calor, né? Um assunto que seja relevante, que seja importante. Então é isso. É um tema importante, relevante e interessante, tá bom? Gigi ficando por aqui. Boas férias a todos e até a próxima. Eu acho que é um bom tema. Nós já discutimos isso presencialmente. Só um minutinho, gente. Oh, meu Deus. Nós já discutimos isso presencialmente. Oh, meu Deus do céu. Nós já discutimos isso presencialmente. Desculpa aqui, gente. Nós já discutimos isso presencialmente e eu acho que vai gerar um bom debate aí. E seria interessante se nós tivéssemos pontos de vista diferentes. Gente, que povo. Esse povo tá. Ai, que raiva! Gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.